Se você quer saber o que é a corrida de ratos e de onde vem essa expressão, assiste esse vídeo até o final que eu vou estar te mostrando o que eu, Rodrigo, aprendi no livro Pai Rico, Pai Pobre. Aqui a gente vai começar uma nova série, na verdade eu vou começar a falar de livros que eu já li e o que eu aprendi com esses livros. Na teoria, o que mais chamou minha atenção e muita coisa do que eu comecei a ver na prática no empreendedorismo. E o primeiro livro, como eu falei anteriormente, que é o Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, é um livro do livro 2015, foi o primeiro livro que eu li nessa área de finanças, negócio, empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, e é o livro, meu livro preferido, na verdade. Eu já li ele 2 vezes, e na verdade reli ele mais 2 vezes, ao todo eu li ele 3 vezes, e toda vez que eu leio ele eu aprendo algo novo. Se você tem algum livro para me indicar, ou algum livro para indicar para eu falar aqui no canal, deixa aqui nos comentários. O livro começa, com o autor, Robert Kiyosaki, contando muito sobre a experiência que ele teve com o seu amigo Mike. E ele chama de pai rico e o outro de pai pobre. Um pai do Mike e o outro é o pai dele. Sendo que um desses pais é PhD, é professor, tem um grande desenvolvimento na área, é referência no Havaí, e o outro só fez o ensino médio. Só que um tinha problemas financeiros e o outro se tornou o homem mais rico do Havaí. Os dois acreditavam que a educação era a razão de tudo, de todo o crescimento. Só que um acreditava que a educação tradicional na escola, faculdade, pós e tudo mais, e o outro acreditava na educação menos tradicional, focada em aprender como funciona o dinheiro, aprender como é que se desenvolve, aprender no desenvolvimento pessoal. Um teve problemas financeiros muito graves e acreditava que o governo era a resolução de todos os problemas, e o outro trazia um pouquinho mais na autorresponsabilidade. E foi nesse primeiro momento que eu comecei a ter a minha grande lição do livro. É que o pai pobre do Robert era o pai verdadeiro e o pai rico era o pai do Mike. E foi nesse momento que eu entendi que nem sempre as pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente tem um exemplo, vai ser em todas as áreas. E a partir desse momento você tem que entender, será que a pessoa que você está ouvindo tem ela tem um conhecimento necessário para te passar? Ela tem um resultado que você precisa? Então comece a entender, às vezes você pode amar seu pai e sua mãe demais, só que eles não vão ser a referência em todas as áreas da sua vida. Na iminência de ter uma bicicleta nova, o Robert pediu pro pai, só que o pai não tinha dinheiro. E eles começaram a bolar como é que eles iriam fazer para conseguir pagar. E uma frase que era usada muito pelo pai do Robert era o seguinte: a gente não tem dinheiro para comprar. Só que ele ouviu do pai do Mike uma outra palavra. Uma outra frase, como você vai fazer para conquistar isso? E ele deixa muito claro que a ideia não é ser consumista, e sim criativo para você conseguir arrumar outras formas de conseguir dinheiro além do que você tem hoje. E a partir desse momento eles começaram a tentar cunhar moedinhas, pegavam antigamente os tubinhos de pasta de dente, era de metal a tampa, eles começaram a tentar cunhar moedas. E o pai do Mike achou aquilo incrível, o pai rico. Cara, legal, mas isso é um crime, vocês não podem fazer. E o pai do Mike chamou ele para trabalhar com eles. E a partir desse momento a vida do Robert começa a mudar. Ele começa a aprender muito novo, conhecimentos que ele leva para a vida toda. E se você estiver gostando do conteúdo até aqui, para o vídeo agora, compartilha com os amigos, que tá incrível, tem muita coisa para se falar ainda. E o primeiro grande conhecimento assim que eu trago do livro, eu não vou fazer um resumo, eu vou falar basicamente do que eu aprendi, do que eu gostei. Então vamos lá. O primeiro grande, para mim, conhecimento que me trouxe é que um dos ensinamentos é: trabalhe pelo conhecimento e não pelo dinheiro. Claro que as pessoas precisam de dinheiro para bancar a casa, para realizar seus sonhos, mas cara, se você não aprender, você nunca vai conquistar o resultado financeiro que você quer. Então, muita gente fica a vida toda no mesmo emprego, fazendo a mesma coisa, só que ela não evolui. Ela não aprende coisas novas que vão ajudar ela a conseguir um emprego novo, ou um emprego melhor, ou abrir uma empresa, ou sei lá, cara, você aprender a investir melhor, enfim. E o Robert começa a contar o que ele começou a fazer. Ele foi para a Marinha Americana, foi piloto na época da Guerra do Vietnã, aprendeu muito sobre liderança, aprendeu muito sobre a constância, porque a Marinha é algo muito certinho. Depois que ele saiu da Marinha, ele foi ser vendedor da Xerox para aprender a vender, e por aí vai, ele começou a acumular outras funções exatamente para aprender.
Então, se você hoje está fazendo a mesma coisa há muito tempo e não está aprendendo algo novo, está na hora de mudar. Por mais que o salário seja inferior, mas uma habilidade que você aprende, um conhecimento adquirido nunca se perde. E para mim agora vai chegar a minha grande lição do livro, foi uma coisa que mudou totalmente a minha vida, é que o Robert traz uma expressão chamada de liberdade financeira. Eu nunca tinha escutado falar, sinceramente, mas depois que eu entendi o que era liberdade financeira, eu comecei a querer isso para minha vida. Minha vida mudou totalmente por causa dessa expressão. E é o seguinte, vamos lá. A primeira ideia que o Robert traz é muito diferente da contabilidade, que são ativos e passivos. Na contabilidade, ativos e passivos, ativo é tudo que você tem que pode se transformar em dinheiro futuro, e passivo é tudo que você paga, enfim. Basicamente é essa definição crua. E o Robert traz totalmente diferente. Ele traz que ativo é tudo que te traz dinheiro e passivo é tudo que te tira. Então é uma coisa muito diferente, sabe? E ele também traz que a liberdade financeira é quando esses ativos começam a subir sem que os seus passivos tire. O que isso quer dizer, Rodrigo? Me explique isso melhor. É o seguinte, você pode parar de trabalhar, você pode continuar com o seu padrão de vida, gastando o seu dinheiro, que seus investimentos, seus ativos vão começar a subir. E ele começa a mudar o que é passivo, o que é ativo. Ele começa a falar, cara, sua casa não é um ativo, mas a maioria das pessoas acha que sua casa é um ativo. Por quê? Sua casa te tira ou te dá dinheiro? Você para, cara, eu pago conta de luz, eu pago conta de gás, eu pago IPTU, eu pago reforma dentro, eu pago manutenção. Então, é um passivo. O seu carro é o quê? Depende, Rodrigo. Se o seu carro te traz dinheiro, se você for motorista de Uber, se você for motorista de carro, se você aluga o carro, se você é motorista de van e você ganha dinheiro com isso, ele é um ativo. Agora, se você sai, só gasta gasolina, não ganha nada, ele é um passivo. Então, se você entende que você tem que começar a aumentar os ativos e diminuir os passivos para buscar essa liberdade financeira, ou seja, aumentar os seus ganhos e diminuir as suas perdas e poder se aposentar e continuar aumentando, ganhando mais dinheiro, você consegue atingir a liberdade financeira. Assim, se você entende como funciona cada camada da sociedade, e ele separa em 3, pobres, classe média e ricos, e vale também para milionários, bilionários, enfim, você começa a entender como é que o jogo vai virando. O jogo vai virando. É o seguinte, os pobres, como é que funciona o fluxo de caixa, a entrada e a saída de dinheiro dos pobres? É o seguinte, o pobre trabalha e tem as suas contas. Basicamente, o pobre, o que ele ganha e o que ele gasta é basicamente equiparado, não sobra nada ou até às vezes falta. Já a classe média, ela ganha e o que ela gasta é menor do que ela ganha. Então tem uma gordurinha, tem uma diferença. E o que faz com essa diferença é que vai definir a diferença entre os ricos e a classe média. Basicamente o que faz a grande parte da classe média? A grande parte da classe média começa a comprar casa, uma casa melhor, um carro melhor, uma viagem, um luxo, que ele chama. Luxos, ele começa a conquistar os seus sonhos sem pensar no futuro. Enquanto os ricos fazem diferente. As pessoas que atingem uma maturidade financeira começaram a fazer diferente. E o que eles fazem? Em vez de ele comprar esses luxos, ele pega esse dinheiro e compra ativos, coisas que retornem dinheiro, seja investimento em ações, seja abrir um negócio, seja comprar alguma coisa para vender. E a partir desse momento que você começa a comprar ativos e esses ativos te dão lucro, ou seja, não é com o seu trabalho que você vai começar a comprar o seu carro, a sua casa, os seus luxos. É com o lucro dos seus ativos. E por que isso é importante? Porque você começa a ganhar mais ativos. Se você continua a trabalhar e com essa gordura aumentando seus ativos, você vai ganhando mais dinheiro de lucro. E a partir desse momento você compra suas casas, seus carros, suas viagens, o que você estiver entendendo. Então, se você está gostando do conteúdo até aqui, deixa o like e se inscreva no canal. E é basicamente dessa forma que o autor te explica como sair da corrida de ratos. Mas, Rodrigo, o que é a corrida de ratos? Você não falou até agora o que é a corrida de ratos. Basicamente, a corrida de ratos é o seguinte. Imagina aqueles hamsters, os ratos mesmo que a galera compra e bota numa gaiola. E geralmente, para eles se exercitarem, eles colocam aquelas bolinhas, aquelas rodas, que o hamster fica correndo. Só que ele pode passar o dia inteiro correndo, ele pode correr na velocidade que ele quiser, e basicamente ele nunca vai sair do lugar. É basicamente que ele começa a definir as pessoas. As pessoas trabalham, só que o aperto financeiro, a vida financeira nunca diminui. Por que isso acontece, Rodrigo? É o seguinte, imagina o seguinte, é um ciclo vicioso que ele fala. A pessoa trabalha, ganha dinheiro
e começa a pagar as contas dela. E começa a pagar as contas dela. E começa a pagar as contas dela. E depois desse momento, ela continua trabalhando, fazendo hora extra e ganhando mais. Em vez dela investir, em vez dela se pagar primeiro, que ele fala que em vez de você pagar suas contas, você tem que primeiro pagar os investimentos, que sobrar você paga suas contas. Eu sei que é muito difícil entender isso. Mas se você entende isso, isso tudo muda. Porque você vai achar outras formas de ganhar mais dinheiro para pagar suas contas. Porque você vai ficar desesperado. E isso é bom. Então se pague primeiro. Para você sair exatamente dessa corrida de ratos. Que é trabalhar mais, para ganhar mais, para pagar mais conta. E você trabalha mais, recebe um aumento, para pagar mais contas, para comprar um carro melhor, para comprar uma casa melhor. E quando você se vê, você não conquistou nada na vida. Está trabalhando o dia inteiro para viver de uma aposentadoria que não serve de nada. É só você pesquisar agora e você vai entender que cada vez está pior, ganhando-se menos para se aposentar. Pelo INSS, né? Então você fica nessa corrida de ratos, sem sair do lugar financeiro, sem construir um padrão, sem acumular ativos, sem fazer nada. Por isso que é a corrida de ratos, para você continuar no mesmo lugar. Por mais que você esteja correndo, por mais que você esteja afobado, por mais que você se sinta o tempo todo fazendo muito e não saindo do lugar. É por isso que a maioria das pessoas começam a ter ansiedade, depressão, é porque elas se veem fazendo muito e não saindo do lugar. Essa é a verdadeira corrida de ratos que a gente vive hoje e é muito séria. Enfim, galera, o livro é incrível, o livro tem muito mais aprendizados que esse que eu trouxe. Esse, para mim, foram os principais, foram os que mais chamaram a atenção. Para mim é um livro incrível e eu super indico a leitura desse livro. E vou trazer mais livros, vou continuar falando sobre administração, empreendedorismo, mentalidade. Vou trazer de novo outras empresas, como eu fiz nos outros vídeos. Então, se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, deixa o like, comenta e compartilha. Valeu!